minha sogra disse ao meu marido para me deixar, alegando que eu não era boa o suficiente para a nossa família. Eu apenas sorri e fui embora. Quando ela descobriu que tudo o que ela havia planejado já estava em minhas mãos, era tarde demais. O momento em que minha sogra arruinou a vida do próprio filho veio envolto em pérolas e uma taça de champanhe caro. Era uma tarde quente de domingo, e eu estava limpando a mesa depois de um brunch em família, quando ela se inclinou para mim. Sua voz era um sussurro ensaiado, adoçado com falsa preocupação. Claire, querida, não vamos prolongar isso. Você precisa deixar meu filho. Fiquei imóvel, os talheres de repente pareciam mais pesados em minhas mãos. Do outro lado da sala, meu marido, Daniel, ria de algo que seu pai havia dito, completamente alheio à bomba que sua mãe acabará de soltar na nossa cozinha. Você se divertiu? Ela continuou suavemente, ajustando a pulseira de diamantes no pulso, mas você entende, não é? Você não é a pessoa certa para nossa família. Não é boa o suficiente. Eu já tinha ouvido aquilo antes. As provocações sutis sobre a minha educação, os comentários velados sobre a minha falta de sofisticação, a forma como ela sempre me apresentava como Claire, esposa de Daniel, nunca me reconhecendo além disso. Mas hoje, ela não estava escondendo suas palavras. Hoje, ela estava fazendo sua jogada. Você não tem o histórico certo, ela pressionou. Nenhum sobrenome de prestígio, nenhuma conexão valiosa. Uma mulher como você só segura um homem como Daniel por um tempo. Soltei o ar devagar e coloquei os pratos no lugar com calma. Ela confundiu meu silêncio com submissão. Não fique tão surpresa, querida, ela continuou, um sorriso condescendente curvando seus lábios. Daniel vai se casar de novo. Nós vamos encontrar alguém mais adequado para ele. Alguém com a família certa, a classe certa. Você entende, não é? Ah, então era isso. Não era apenas um insulto, era um ultimato. A mãe de Daniel havia decidido que meu tempo tinha acabado. Ela esperava que eu desmoronasse, que me sentisse humilhada, que fizesse as malas e saísse em silêncio, enquanto ela escolhia uma nova esposa melhor para seu precioso filho. Mas eu sorri. Não o sorriso de uma mulher derrotada, e sim um sorriso que deveria tê-la deixado desconfortável. Eu entendo perfeitamente. Sem dizer mais nada, virei as costas e fui embora, deixando-a ali, confusa com a minha falta de resistência. Ela não fazia ideia. Nenhuma ideia de que a casa onde ela adorava desfilar, com suas bancadas e pisos de mármore, não pertencia a Daniel. Nenhuma ideia de que o negócio próspero que ela sempre menosprezou, chamando de meu pequeno projeto, havia superado toda a carreira do filho dela. Nenhuma ideia de que o dinheiro que bancava seus luxos, as férias extravagantes e os presentes caros, não vinha da riqueza da família dela, mas sim do império que eu construí do zero. Ela achava que tinha vencido. Mas não fazia ideia de que já tinha perdido. Naquela noite, não contei a Daniel sobre a sugestão de sua mãe. Não precisava. Enquanto ela estava ocupada planejando me expulsar, nem sequer percebeu que estava em uma casa que não lhe pertencia. Literalmente. Nossa mansão, aquela que ela adorava exibir para os amigos, aquela que ela acreditava ser a grande conquista de Daniel, era minha. Eu a comprei antes mesmo de nos casarmos. Em meu nome. Com o meu dinheiro. Daniel fazia o teatro para que sua mãe acreditasse que ele tinha nos proporcionado essa vida. Mas, na realidade, o salário dele mal cobria os impostos da propriedade. Tudo era meu. E no momento em que ela decidiu que eu era descartável, selou o próprio destino. Nas semanas seguintes, minha sogra ficou ainda mais ousada. Começou a dar indiretas para Daniel, sempre com aquele tom açucarado de falsa preocupação. Claire simplesmente não entende nosso estilo de vida. Querido, você não seria mais feliz com alguém que realmente se encaixa? Não é culpa dela, claro. Ela foi criada de um jeito diferente. Mas sejamos realistas. Eu assistia tudo, enquanto Daniel, alheio como sempre, ria dos comentários, sem nem desconfiar da tempestade se formando. Então veio o golpe final. Certa noite, houve uma conversa abafada entre ele e a mãe na sala ao lado. Ela não é a mulher certa para você, ela insistia. Você já deu a ela o suficiente. Está na hora de seguir em frente. E então, o momento da verdade. Se você se divorciar dela agora, eu garanto que você sai com tudo. Eu quase ri alto. Ela achava que tinha poder sobre mim. Não fazia ideia. Naquela noite, deitada na cama ao lado do meu marido, o homem que, sem perceber, deixou sua mãe declarar guerra ao nosso casamento, eu percebi algo. Eu não estava com raiva. Nem surpresa.
Eu estava apenas me divertindo. Porque a verdade era simples, eles já tinham perdido. Só não sabiam ainda. A primeira rachadura no mundo perfeito de Daniel veio na manhã seguinte. No café da manhã, sentei-me em frente a ele, tomando meu café, observando enquanto ele mexia no celular com aquela distração habitual. Ele não fazia ideia do que sua mãe havia iniciado na noite anterior. Nenhuma ideia de que a batalha já tinha começado. Você está quieta hoje, ele comentou, levantando os olhos da tela. Está tudo bem? Eu sorri. Está tudo perfeito. E realmente estava. Porque eu já tinha tomado minha decisão. Eu não ia implorar. Não ia discutir. Nem sequer ia lutar. Eu ia deixá-los vencer. Ou, pelo menos, deixá-los pensar que tinham vencido. Afinal, o que é mais satisfatório do que derrotar um inimigo? Deixá-lo cavar a própria cova primeiro. No meio da tarde, recebi a primeira mensagem. Era da minha sogra. Daniel e eu tivemos um almoço adorável hoje. Ele concorda. É hora de seguir em frente. Hora de seguir em frente? Ah! Ela achava que já estava no controle. Peguei minha taça de vinho e deixei a mensagem sem resposta por um tempo. Queria que ela se sentisse confiante. Super confiante. 2 horas depois, outra mensagem chegou. Espero que você entenda, Claire. Isso é o melhor para todos. Eu ri. O melhor para todos? Não, Margarete. Era apenas o melhor para você. Mas eu fiz minha parte, é claro. Respondi com um simples. Eu entendo perfeitamente. Posso imaginar a cena. Ela quase derrubando sua taça de champanhe de tanta empolgação. Provavelmente ligando para as amigas, contando como me tirou da vida do filho dela com tanta facilidade. Eu praticamente podia ouvi-la se gabando. Ela aceitou tão bem. Finalmente entendeu o lugar dela. Agora, Daniel pode ficar com alguém digno da nossa família. Ah, Margarete. Ela realmente não fazia ideia. Naquela noite, Daniel chegou em casa mais tarde que o normal. Parou na porta, hesitante, como se estivesse escolhendo as palavras. Ótimo. Já estava se sentindo culpado. Ei, querida, ele começou. Podemos conversar? Claro, respondi, me sentando no sofá. Ele se sentou ao meu lado, esfregando as mãos. Seu velho tique nervoso. Deus, ele era tão previsível. Eu acho que deveríamos nos separar, ele finalmente disse. Inclinei a cabeça, fingindo processar suas palavras. Oh? É que, queremos coisas diferentes, ele explicou, usando as mesmas falas ensaiadas que todo trapaceiro, mentiroso e covarde já usou desde o começo dos tempos. Queremos? Perguntei, só para me divertir. Um lampejo de desconforto passou pelo rosto dele. Ele não estava acostumado a me ver tão calma. Provavelmente esperava lágrimas, raiva, um escândalo. Mas tudo o que fiz foi sorrir. Se é isso que você quer, Daniel disse suavemente. Ele piscou, surpreso. Espera, você não está chateada? Por que eu estaria? Ele me olhou, confuso. Essa não era a reação que ele esperava. Você não quer lutar pelo nosso casamento? Eu deveria? Perguntei, me levantando. Parece que você já tomou sua decisão. Fui até o quarto, peguei uma mala e a coloquei sobre a cama. Vou te dar um espaço, avisei. Vou ficar em outro lugar por um tempo. O olhar dele era impagável. Claire, espera. Eu não quis dizer que você precisa ir embora hoje à noite. Eu só quis dizer que... Mas eu já estava fazendo as malas. Deixei que ele pensasse que eu estava magoada. Deixei que ele pensasse que eu estava de coração partido. Deixei que ele pensasse que ele ainda estava no controle. Mal sabia ele. Mal sabia ele que eu estava indo embora. Tudo bem. Eu estava deixando-o exatamente na posição que sua mãe queria, completamente livre. Mas essa liberdade lhe estava prestes a custar-lhe tudo. Naquela noite, fiquei em um hotel de luxo. O mesmo onde minha sogra já havia se gabado de organizar eventos de caridade. A ironia era quase poética. Tomei meu tempo. Pedi uma taça de champanhe, sentei-me perto da janela com vista para o horizonte da cidade e aproveitei o silêncio. Amanhã, Margarete acordaria acreditando que tinha vencido. Daniel pensaria que finalmente estava livre, sem o fardo de mim.
Mas quando eles descobrissem o que realmente haviam perdido, já seria tarde demais. Margarete, sem dúvida, acordou-se sentindo vitoriosa. Consigo imaginá-la tomando café da manhã naquela sala de jantar ensolarada, saboreando seu triunfo. Ela tinha conseguido. Ela tinha me apagado. Tinha removido a mulher que julgava indigna de seu precioso filho. Em sua mente, a próxima fase já tinha começado. Ela encontraria uma nova esposa para Daniel. Alguém com o background certo. Alguém que ela pudesse moldar. Alguém que ela pudesse controlar. E quanto a mim? Eu deveria estar arrasada. Miserável. Uma lição viva do que acontece com mulheres que esquecem seu lugar. Sorria ao pensar nisso. Ela não fazia ideia. Nenhuma ideia de que, enquanto ela se aquecia em sua falsa vitória, seu mundo estava prestes a desmoronar. Desmoronar. Naquela manhã, Daniel aprendeu sua primeira lição difícil. Recebi uma mensagem dele por volta das 10 horas. Claire, precisamos conversar. Algo está errado com a casa. Não respondi. Ao meio-dia, outra mensagem. Por que o banco está dizendo que meu nome não está na hipoteca? Me liga. Ah, lá estava. Menos de 24 horas. Foi o tempo que levou para ele perceber o que realmente havia perdido. Mas eu ainda não tinha terminado. Deixei as mensagens se acumularem. Sua confusão se transformou em frustração, depois em pânico. Às 15 horas, meu advogado me enviou uma mensagem curta e direta. Ele ligou. Está começando a entender a verdade. Me avise quando quiser responder. Ainda não. Deixe-se desesperar mais um pouco. Só na noite seguinte Margarete finalmente percebeu o desastre. Eu estava no meu quarto de hotel, desfrutando de um jantar tranquilo, quando meu advogado encaminhou outra mensagem. Margarete acabou de ligar. Ela está furiosa. Disse que deve ter havido um engano. Quase pude ouvir sua voz estridente. O que você quer dizer com o nome do meu filho não está na casa? Ela, sem dúvida, insistiu que era um erro de papelada. Afinal, em sua mente, tudo que Daniel tinha pertencia a ele. Exceto que não pertencia. Nem a casa. Nem os investimentos. Nem mesmo o negócio que ela ridicularizou por anos. Tomei mais um gole de vinho. Logo, ela aprenderia a verdade. O verdadeiro erro. Foi me subestimar. Quando Daniel e sua mãe exigiram respostas, eu estava mais do que pronta. Eu os encontrei na casa. A mesma que Margarete adorava chamar de propriedade da família. Daniel já estava esperando na garagem, braços cruzados, andando de um lado para o outro. Margarete estava ao lado dele, ainda tentando manter a pose, mas eu já via as rachaduras em sua fachada perfeitamente polida. Claire, Daniel disse, tenso, precisamos conversar. Nós? Perguntei, saindo do carro com calma, cada movimento deliberado. Sim. Sua mãe se intrometeu, impaciente. Houve um erro. O banco está dizendo que esta casa está no seu nome. Isso não é um erro, respondi suavemente. Silêncio. Margarete piscou, como se tentasse entender palavras que jamais imaginou ouvir. Mas, isso não faz sentido. Daniel disse, sua voz começando a trair um toque de desespero. Eu pensei que... Pensou o quê? Inclinei a cabeça, fingindo curiosidade. Que você era dona desta casa. Que nós a possuíamos. Deixei suas palavras afundarem. Daniel, esta casa nunca foi sua. O rosto de Margarete ficou pálido. Não, ela murmurou rapidamente. Não, não, não. Isso não é possível. Essa é a realidade, finalizei por ela. Daniel balançou a cabeça, ainda tentando processar. Mas, nós moramos aqui juntos. E eu deixei você corrigir, simplesmente. Por um instante, silêncio. E então, Margarete fez o que sempre fazia quando as coisas não saíam do jeito que queria, ficou furiosa. Isso é ridículo. Ela cuspiu as palavras, a voz aumentando. Você não é nada sem meu filho. Você não tinha nada antes dele. Mantive a calma. Eu tinha tudo antes dele. Minha voz era firme, sem pressa. E ainda tenho. Daniel soltou o ar bruscamente, passando a mão pelo cabelo. A ficha estava começando a cair. Isso era maior do que apenas uma casa.
Daniel falou novamente, agora com a voz mais suave. Vamos conversar sobre isso. Talvez possamos resolver de alguma forma. Eu sorri. Ah, Daniel disse levemente, nós já resolvemos. Foi por isso que você assinou um acordo pré-nupcial. Margaret engasgou. Daniel congelou. E naquele instante, eu vi o mundo deles desmoronar. Virei-me para ir embora, mas não antes de dizer uma última verdade. Você queria se livrar de mim? Parabéns. Conseguiu exatamente o que queria. E com isso, fui embora, deixando os dois parados na minha propriedade, percebendo, tarde demais, que haviam apostado e perdido tudo. Margaret ficou congelada, vendo seu mundo, que ela tanto se esforçou para construir, desabar ao seu redor. Daniel, por outro lado, parecia em choque total. Seu rosto estava pálido, sua boca entreaberta, como se ainda estivesse tentando processar tudo o que eu havia acabado de dizer. Claire, nós podemos consertar isso, ele finalmente conseguiu falar. Eu quase ri. Consertar o quê? Perguntei. O pequeno plano da sua mãe? O fato de que você concordou com ele? Ou talvez o fato de que achou que poderia simplesmente se livrar de mim e ainda ficar com tudo que eu construí? Margaret deu um passo à frente, a raiva irradiando de cada poro. Você o enganou. Ela sibilou. Você manipulou meu filho para assinar aquele acordo pré-nupcial. Inclinei a cabeça, deixando o peso de suas palavras pairar no ar. Enganado? Repeti, arqueando uma sobrancelha. Você quer dizer o acordo pré-nupcial que Daniel assinou voluntariamente? Aquele que protege legalmente meu negócio, meus bens e minha propriedade? Daniel abriu a boca para falar, mas ergui a mão, interrompendo-o. Me diz, Daniel. Falei lentamente. Você ao menos leu o contrato? Ou apenas assumiu, assim como sua mãe, que nada disso era meu? O silêncio dele me disse tudo o que eu precisava saber. A respiração de Margaret ficou rápida e curta. Ela não estava apenas furiosa, ela estava em pânico. Isso é errado. Ela cuspiu. Você está sendo rancorosa. Está destruindo essa família por pura mesquinharia. Eu? Perguntei, minha voz suave como seda. Ou você está apenas irritada porque o jogo que você começou não terminou do jeito que você planejou? O rosto de Margaret ficou vermelho como um tomate maduro. Você nunca foi boa o suficiente para esta família. Ela disparou. Dei um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dela. E, ainda assim. Falei baixinho, com um sorriso. Ainda é o meu nome na escritura da casa. O ar entre nós pareceu estalar. Pela primeira vez na vida, Margaret estava impotente. E ela sabia disso. Virei-me para sair, mas Daniel segurou meu pulso. Seu toque foi gentil, mas desesperado. Claire, por favor. Parei e olhei para sua mão. Um ano atrás, aquele toque teria significado tudo para mim. Mas agora... Agora não era nada. Apenas o aperto final de um homem se afogando. Você não precisa fazer isso. Ele disse, sua voz embargada. Eu cometi um erro, tá bom? Eu deixei minha mãe envenenar minha cabeça, mas nós podemos consertar isso. Fitei-o por um momento. O homem que eu um dia amei. O homem com quem construí uma vida. Mas aquele homem não existia mais. Ou talvez, nunca tivesse existido. Você não pode bancar a vítima agora, Daniel, respondi, minha voz calma, mas firme. Não depois de tudo. Não depois que você escolheu ela, em vez de mim. Daniel engoliu em seco. Eu fui um idiota, ele admitiu. Sim, concordei sem hesitar. Você foi. Ele estremeceu com a minha franqueza. Margaret soltou um barulho indignado, como se não acreditasse que eu estava falando daquele jeito com o precioso filho dela. Eu a ignorei completamente. Você e sua mãe queriam que eu fosse embora, continuei, olhando fixamente para Daniel. E eu te dei exatamente o que pediu. Então, me diga. Daniel, por que você não está feliz? Ele desviou o olhar, a vergonha estampada em seu rosto. Mas eu não precisava da resposta. Eu já sabia. Você acha que isso acabou? Margaret agarrou meu braço, os olhos arregalados. Virei-me para ela, sem me abalar. Acabou, respondi simplesmente. Você só não quer aceitar isso. Essa casa era para ser do Daniel. Ela choramingou.
Mas nunca foi corrigir. E nem nada mais que você pensava ter direito. Margaret tremia. Ela passou anos acreditando que era intocável. Que podia manipular e controlar tudo e todos ao seu redor. Mas ali, parada na garagem de uma casa que não era dela, ela finalmente entendeu que tinha perdido. E, pior ainda, ela nunca esteve no controle. Nunca. Não fiquei para ouvir suas últimas tentativas desesperadas de salvar a própria pele. Não me importava mais. Caminhei até o carro e, pela primeira vez em meses, senti algo que pensei ter esquecido. Alívio. Eu não estava apenas me afastando de Daniel. Não estava apenas me afastando de Margaret. Eu estava deixando tudo isso para trás. O desprezo silencioso. A manipulação. A batalha constante para provar meu valor para pessoas que nunca foram dignas de mim. Eu estava livre. E eles? Eles estavam presos. Daniel, preso às consequências das próprias escolhas. Margaret, impotente no império que tentou roubar. E eu? Eu estava apenas começando. Mas Margaret não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. 2 dias depois de me afastar dela e de Daniel, recebi uma mensagem. Não era dele. Era dela. Você pode ficar com a casa, mas não pense por um segundo que ganhou. Meu filho vai se recuperar. Ele vai encontrar alguém melhor. Alguém que realmente pertença. Aproveite seu pequeno império solitário enquanto dura. Sorri ao ler a mensagem. Ah, Margaret. Ainda se agarrando à ilusão de controle. Ainda acreditando que Daniel tinha algo para se recuperar. Ainda pensando que eu era quem tinha perdido. Ela estava prestes a aprender a verdade da pior maneira possível. Mas não por mim. Pela vida. Não respondi. Não havia motivo. Mas o karma tem um jeito engraçado de acertar as contas sem precisar da minha ajuda. Uma semana depois, um amigo em comum dos poucos que ficaram neutros durante toda essa confusão me mandou uma mensagem. Você não vai acreditar no que está acontecendo. Peguei minha xícara de café, divertida. Me surpreenda. Daniel perdeu o emprego. Isso chamou minha atenção. Como assim? Aparentemente, Margaret foi até o chefe dele exigir uma promoção. Ela disse que ele merecia, depois de tudo. Eu quase cuspi o café. Mas é claro que ela fez isso. Margaret não era apenas autoritária. Ela era delirante. Ela passou anos acreditando que o sucesso de Daniel era um direito. Que só o nome dele já deveria significar alguma coisa. Mas no mundo real, arrogância não abre portas. E o que o chefe fez? Perguntei. Não só recusaram a promoção, como o RH começou a revisar o desempenho dele. Pelo visto, Daniel já estava na mira da empresa. Desempenho ruim. Resultados abaixo do esperado. E com Margaret invadindo o escritório e causando um escândalo. Eles o demitiram. Exalei lentamente. Bem. Daniel tinha perdido a casa. Daniel tinha perdido sua segurança. E agora? Tinha perdido o emprego. Não por minha causa. Por causa dela. Margaret passou anos protegendo Daniel das consequências. Mas agora, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Margaret passou anos dando desculpas. Amenizando cada fracasso. Protegendo Daniel das consequências de suas próprias ações. Mas agora, ela mesma o destruiu. E eu nem tinha terminado de assistir tudo desmoronar. A próxima ligação veio 2 dias depois. Desta vez, era Daniel. Deixei tocar. Não me interessava. Logo depois, chegou uma mensagem. Claire, por favor, podemos conversar? Olhei para a tela, considerando minhas opções. Eu não devia nada a ele. Nem meu tempo. Nem minha pena. Mas a curiosidade falou mais alto. Respondi. Daniel. Ele soltou um suspiro de alívio. Eu. Sua voz falhou. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. Um silêncio. Eu não sei mais o que fazer. Me recostei, deixando o silêncio se estender entre nós. O que você quer que eu diga, Daniel? Eu não achei que isso fosse acontecer. Ele hesitou. Eu pensei que... Outra pausa.
Você pensou que sua mãe estava certa? Silêncio. Então, num sussurro. Sim. Ali estava. A verdade. Pela primeira vez, Daniel estava admitindo. Ele colocou as opiniões da mãe acima de tudo. Acima da lógica. Acima da realidade. Acima de mim. E onde isso o levou? A lugar nenhum. Eu não queria te machucar. Disse ele, a voz fraca. Mas você machucou. Outro silêncio. Podemos nos encontrar? Fechei os olhos. Lá estava. A última tentativa desesperada de me puxar de volta. Mas ele não queria a mim. Ele queria segurança. Queria a vida que jogou fora. E eu? Não estava no negócio de salvar homens da própria arrogância. Não, Daniel. Minha voz foi firme. Não temos mais nada para conversar. Pela primeira vez, ouvi pânico em sua voz. Claire, espera. Adeus, Daniel. Desliguei. Pensei que fosse o fim. Mas Margarete. Ela ainda não tinha terminado de se envergonhar. 2 dias depois. Ela apareceu. Simplesmente passou pela minha recepcionista furiosa. Invadiu meu escritório particular como se ainda tivesse autoridade sobre minha vida. A culpa é sua. Cuspiu, batendo as mãos na minha mesa. Eu continuei sentado. Calmo. Despreocupado. O que exatamente é minha culpa? Perguntei, sem demonstrar emoção. Você arruinou a vida do meu filho. Você tirou tudo dele. A casa, a segurança. Não, Margarete. Minha voz foi firme. Eu não tirei nada. Daniel entregou tudo de bandeja. Ela piscou, confusa. Como é? Me inclinei para frente, mantendo minha voz baixa e controlada. Daniel escolheu te ouvir. Ele escolheu acreditar que eu era descartável. Ele escolheu ir embora. Deixei as palavras penetrarem. Então continuei. Mas me diga uma coisa, Margarete. Quando você disse a ele para me deixar? Quando prometeu que ele teria algo melhor? Você alguma vez parou para pensar? E se você estivesse errada? Ela empalideceu. Eu. Não. Interrompi suavemente. Você nunca pensou nisso. Me levantei devagar. E agora, Margarete, você vai ter que viver com isso. Ela abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Porque, no fundo, ela sabia a verdade. Eu nunca fui o problema. Ela era. Margarete criou Daniel para ser um homem que não conseguia se sustentar. Criou Daniel para acreditar que ter direitos era o mesmo que ter força. E, no fim, foi a própria arrogância dela que o destruiu. Margarete cambaleou para trás. De repente, parecia muito mais velha. Saia do meu escritório, Margarete. Disse calmamente. Ela hesitou. Um último olhar desafiante. Mas no final, ela não tinha mais poder. Então, foi embora. Quando a porta se fechou atrás dela, soltei um suspiro lento e satisfeito. A tempestade passou. E eu? Ainda estava de pé. Margarete nunca mais me procurou depois daquele dia. Nem precisava. Daniel. O silêncio era ensurdecedor. Mas era o melhor tipo de silêncio. Aquele que significava liberdade. Sem mais manipulação. Sem mais dúvidas. Sem mais lutar por um lugar em uma família que nunca me mereceu. Eu tinha vencido. Mas, mais importante que isso, eu tinha crescido. Na primeira manhã em que realmente me senti livre, acordei com um som de nada. Sem tensão no ar. Sem conversas forçadas. Sem mensagens passivo-agressivas. Apenas paz. E ainda assim, o mundo continuou girando. Meu negócio prosperava. Minha equipe crescia. Minha confiança? Inabalável. Engraçado, né? Margarete passou anos tentando me convencer de que eu não era suficiente. Que sem Daniel, eu desmoronaria. Que meu sucesso estava de alguma forma ligado a ele. E agora, enquanto ela e o filho tentavam juntar os pedaços de sua própria bagunça, eu estava ocupada demais construindo algo maior. Os meses passaram.
Mas os sussurros sobre a queda de Daniel nunca pararam completamente. Ele tentou reconstruir. Tentou provar que poderia superar a situação. Mas sem mim, ele fracassou. O mercado de trabalho não se importava com o fato de ele ser filho de Margaret. As mulheres que ele perseguia não estavam interessadas em um homem que perdeu tudo. E Margaret? Ela havia se tornado uma piada. Sua reputação de intrometida garantiu que ninguém mais quisesse se associar a ela. Um dia, um antigo colega dele passou na minha boutique. Você se esquivou de uma bala, disse ela. Daniel? Bom, digamos que ele não está indo muito bem. Eu não perguntei detalhes. Nem precisava. Porque eu já sabia a verdade. Ele recebeu tudo, e jogou tudo fora. Enquanto isso, eu tinha construído tudo. E o melhor? Ainda estava só começando. No aniversário de um ano da minha nova vida, organizei uma pequena reunião na minha boutique principal. Não para celebrar o passado, mas para brindar o futuro. A vingança não era o objetivo. Não fiz aquilo para me gabar. Fiz para reconhecer o quanto eu tinha crescido. Passei anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca me valorizaram de verdade. Agora, eu finalmente estava me valorizando. Sem mais me encolher. Sem mais esperar por aprovação. Sem mais lutar por um amor que nunca foi real. Ali, na minha boutique, cercada por mulheres fortes e independentes. Mulheres que me apoiaram. Que me entenderam. Pela primeira vez, eu realmente me senti em casa. Foi então que a vi. Melissa. A jovem que Margaret uma vez desfilou como uma opção melhor para Daniel. Ela ficou parada perto da entrada. Hesitante. Quase envergonhada. Levantei uma sobrancelha, mas antes que eu pudesse falar, ela tomou a iniciativa. Eu te devo um pedido de desculpas. Disse ela, suavemente. Cruzei os braços, encostei no balcão e esperei. Eu acreditei nela. Melissa admitiu. Acreditei que você era o problema. Que você era descartável. Ela abaixou o olhar. Mas então, eu vi o que ela fez com Daniel. Ela respirou fundo. E percebi que poderia ter sido eu. Deixei suas palavras ecoarem no silêncio. Margaret me queria fora da vida deles porque achava que eu estava abaixo deles. E agora? As mesmas mulheres que ela considerava melhores estavam enxergando a verdade. Olhei para Melissa por um instante e então disse, tranquila. Você teve sorte. Ela franziu a testa. Saiu antes que fosse tarde demais. Ela suspirou, concordando. Ouvi falar do seu sucesso. Disse Melissa. Quis ver com meus próprios olhos. Fiz um gesto em direção à minha boutique. Meu império. Meu legado. Pois bem. Sorri. Bem-vinda à pequena loja que Margaret tentou destruir. Ela riu, balançando a cabeça. Ela te subestimou. Muita gente subestimou. Concordei. Quando a noite terminou, saí e olhei para o horizonte da cidade. O mesmo horizonte que eu encarei na noite em que Daniel me deixou. Naquela época, eu estava me preparando para uma batalha. Agora, eu já tinha vencido. Não porque me vinguei. Não porque os vi sofrer. Mas porque eu recuperei minha vida. Margaret queria que eu desaparecesse. Mas, no fim, eu floresci. Daniel achou que estava seguindo em frente. Mas fui eu quem cresceu. E o melhor de tudo? Eu não fiz isso por eles. Fiz isso por mim. Margaret uma vez disse que eu não era boa o suficiente para a família dela. E, no final, ela estava certa. Eu não era boa o suficiente para eles. Eu era melhor.